Boas-vindas a mais um Nerdologia! Meu nome é Lucas Rosa, cientista biomédico, escritor e preocupado, mas otimista. Hoje a gente vai falar sobre as mudanças climáticas e trazer uma pitadinha de esperança. E quem tá ajudando a gente a dar essa perspectiva positiva para vocês é a Enel, um expoente do setor de energia elétrica aqui no Brasil. Isso é importante porque o Brasil é um dos países com maior potencial de geração de energia limpa no mundo todo, uma vez que temos abundância de recursos renováveis como sol, vento e água. São investimentos como os da Enel que permitem que o Brasil alcance esse potencial. A Enel é uma das líderes no processo de eletrificação, que a gente vai explicar nesse vídeo, e é a principal produtora de energia eólica e solar no país. Inclusive, no Nordeste, a Enel construiu um dos maiores parques de geração de toda a América do Sul. No país, a Enel gera energia 100% a partir de fontes limpas, e os caras são tão bons nisso que eles estão antecipando uma meta super importante do grupo: zerar completamente suas emissões de CO2 diretas ou indiretas até 2040, em vez de 2050, como planejavam originalmente. Eles também investem e incentivam todo tipo de medida que nos ajude a atingir nossas metas de descarbonização enquanto espécie, incluindo investimentos em mobilidade urbana com bases elétricas, aplicativos de gerenciamento de consumo de energia para que cada um de nós possa ficar de olho no quanto a gente contribui para reduzir a poluição e muito mais. E eles resolveram colaborar aqui com a Nerdologia para trazer esse assunto direto para vocês. Então vamos pro vídeo, oferecimento da Enel, nossa energia para um amanhã melhor. O que não falta no cinema são ideias de como nosso mundo pode acabar. De entidades cósmicas devoradoras de planeta a meteoros do tamanho de países, a gente adora imaginar o fim do mundo como um tipo de evento, algo que acontece e vai embora, deixando a espécie humana para trás. Mas a verdade é que a maior ameaça que a gente tem é um processo lento e doloroso ao longo de vários séculos. Estamos falando das mudanças climáticas, também conhecidas como aquecimento global. Nós já abordamos o aquecimento global antes aqui, então vamos ser objetivos. Os cientistas já estão convencidos de que esse processo está acontecendo e que a principal causa desse aumento de temperaturas é a atividade industrial e agropecuária humana. E a nossa visão sobre o assunto não tá nada bonita. Um estudo que entrevistou 10 mil pessoas entre 16 e 25 anos descobriu que 84% delas estavam preocupadas com o futuro do planeta e 39% estavam hesitantes em ter crianças nessa situação. E apesar disso tudo, como que eu posso me manter otimista mesmo em face desses desafios? E eu respondo, porque apesar de todos esses problemas, muito progresso foi obtido e muito mais pode ser conquistado. Na década entre os anos 2000 e 2010, as emissões de CO2 aumentaram em 24%, 3 vezes mais que na década anterior, dos anos 90 a 2000. Se a curva continuasse crescendo nesse ritmo, ia ser um desastre, mas não foi o que aconteceu. As emissões continuaram, mas houve uma desaceleração no seu crescimento, uma das primeiras tendências positivas dessa história toda. Um dos motivos para isso foi o fato que as fontes de energia mais limpas passaram a ter uma maior adesão no mundo todo. Esse é o processo conhecido como eletrificação, um termo normalmente utilizado para descrever a formação da infraestrutura elétrica de uma região, mas que também tem sido usado para descrever o abandono de fontes de energia à base de carbono para alternativas mais limpas e sustentáveis, como a eólica, a solar e a hidrelétrica. O grande líder desse movimento no mundo é a Noruega, que já obtém 98,4% de sua energia de fontes renováveis. Mas a gente também não tá passando vergonha. O Brasil é o segundo colocado, com 84,1% da sua energia vindo de fontes renováveis. Países como a China e a Índia, importantes poluidores, passaram a adotar cada vez mais fontes alternativas de energia. Enquanto isso, países como o Reino Unido e os Estados Unidos conseguiram reduzir de fato o consumo de carvão. Ou seja, apesar de continuar aumentando, as emissões de CO2 não aumentaram tanto de 2010 a 2020 quanto aumentaram de 2000 a 2010, o que nos deu uma das primeiras tendências positivas desde que nós descobrimos a existência das mudanças climáticas. E isso aconteceu porque, no passado, o uso de combustíveis fósseis era a fonte de energia mais barata e eficiente, então era bastante difícil convencer países a não as utilizarem. É que nem cuidar da própria dieta.
Todo mundo sabe que deveria comer saudável, mas dá trabalho, custa caro, enquanto o lanchão no aplicativo de entrega faz o serviço por menos custo e menos tempo. Porém, nessa última década, a gente viu um excelente desenvolvimento de fontes de energia alternativas, mais sustentáveis e tão ou até mais baratas do que a geração de energia através de combustíveis fósseis. Entre 2009 e 2021, o custo de energia eólica, ou seja, gerada através do vento, com aqueles ventiladores gigantes, se tornou 3 vezes mais barato. O custo de energia solar, ou seja, vinda do sol, através daqueles painéis solares, barateou 10 vezes. Outra boa notícia é o preço das baterias. Isso é importante porque essas tecnologias de energia sustentável têm uma produção que varia muito com fatores externos. Afinal, não dá para gerar energia solar durante a noite, ou em dias muito nublados. Por isso, uma mudança no setor energético necessita de baterias potentes, eficazes e baratas para armazenar a energia gerada durante os períodos de abundância, sol claro, ventos fortes, etc., para ter uma reserva para os períodos onde ela não possa ser gerada. E nós observamos uma queda significativa no preço de baterias na última década, barateando até 60%. Pode não ser nenhum Arc Reactor, mas que é um desenvolvimento impressionante para não dizer útil. Nós também passamos a adotar tecnologias mais energeticamente eficientes e, portanto, mais sustentáveis. Um bom exemplo são as lâmpadas de LED, que praticamente substituíram as lâmpadas incandescentes e são até 10 vezes mais eficientes. Ou seja, com a energia que a gente antes alimentava uma lâmpada só, agora a gente alimenta 10, o que reduz o consumo geral da infraestrutura elétrica e torna possível a gente produzir menos e, por consequência, poluir menos e ainda atender às nossas necessidades. Tudo isso contribui bastante para esse processo de eletrificação e, portanto, para desacelerar e, quem sabe no futuro, até mesmo reduzir de vez as emissões de CO2. Na década de 2000 a 2010, ser sustentável era um sacrifício. Você abria mão de conforto, eficiência e economia em troca de lutar por um futuro melhor. Com o avanço de diversas tecnologias, porém, isso não é mais verdade. A cada ano que passa, adotar tecnologias sustentáveis passa a ser não só a escolha certa do ponto de vista moral, mas também do ponto de vista econômico. E isso é ainda mais importante quando a gente analisa a situação na escala de países, em vez de pessoas. É bem difícil convencer um governo a gastar mais com a sua matriz energética só porque é a coisa certa a se fazer. Por sorte, essa escolha não é mais necessária. E a gente já tem dados mostrando isso. Por muito tempo, se acreditava que cortar emissões de carbono implicava em sacrificar o crescimento econômico. Mas hoje podemos ver que não é o caso. Países como a República Tcheca observaram um crescimento de 27% da sua economia entre 2009 e 2019, mesmo tendo cortado suas emissões em 13%. A gente observa um padrão similar em países como a Romênia e a França, e até os Estados Unidos conseguiram crescer 26%, enquanto reduziram suas emissões de CO2 em 4%. Na Copa do Mundo do Desenvolvimento, quem apostou em energia limpa está se dando cada vez melhor. Isso significa que não precisamos nos preocupar mais? Claro que não. Nós precisamos nos mobilizar e muito para capitalizar em cima dessas oportunidades. Ainda existe um lobby gigantesco por parte da indústria de combustíveis fósseis, atuando politicamente para reduzir esse progresso e manter esses combustíveis no centro da economia. Nós ainda estamos rumando para um futuro com um aumento de temperatura entre 2 e 3 graus Celsius até o final do século, o que seria muito ruim para nossa espécie e para todas as outras formas de vida no planeta. Mas pela primeira vez, nós temos algumas tendências positivas para nos apegar. E temos um plano de ação. Reduzir o uso de fontes de base de carbono, substituindo-as por fontes limpas, investir em tecnologias de descarbonização da atmosfera, que também tem caído de preço significativamente na última década, e ajudar países mais pobres a se desenvolverem economicamente para poderem abandonar sua dependência de fontes de carbono. E um plano de ação é muito importante para nos dar esperança e, mais importante, força para lutar. Para lutar dentro da ciência, desenvolvendo essas tecnologias, promovendo esse processo de eletrificação. Para lutar dentro da política, expulsando a influência da indústria dos combustíveis fósseis. Realizando legislações que promovam o investimento em energia sustentável e a redução das emissões de carbono. E para lutar dentro da sociedade, combatendo movimentos de desinformação, como os negacionistas das mudanças climáticas, e conscientizando as pessoas da seriedade do problema, trabalhando para reduzir o próprio consumo e trazendo elas para essa luta também. Lute da forma que puder. Estamos juntos nessa. No
No último episódio meu, da genética de Jojo, muita gente levantou a questão do quimerismo como uma possível explicação para a condição do Giorno. Para quem não sabe, uma quimera não é só um monstro da mitologia grega. Também é um termo usado na genética para descrever uma célula que vem de dois genótipos, ou seja, uma célula que contém DNA de dois indivíduos diferentes, sejam da mesma espécie ou não. Enfim, biologicamente, até seria possível os poderes do Dio terem causado algum tipo de quimerismo nas células do Jonathan, e portanto gerar um Giorno com o material dos dois. Mas isso envolveria um nível de engenharia genética que eu tenho dificuldades em aceitar como apenas resultado de poderes, especialmente não intencional, já que o Dio não estava tentando se mesclar ao Jonathan, e sim substituí-lo. Na dúvida, sempre apelo para a navalha de Ockham. É tecnicamente possível sim, mas como dá para explicar a genética do Giorno de maneira bem mais simples, envolvendo menos assumpções biológicas e mecanismos desconhecidos, prefiro ficar com a explicação do vídeo, que o Jonathan é o pai biológico. E se você ainda não cansou de mim, você também me encontra nos canais Mural Científico e Nunca Vi um Cientista, onde eu faço vídeos sobre todo tipo de assunto. E aproveita para me seguir também lá no Twitter, em @lucasescreve. Muito obrigado e até a próxima!